Capítulo 25. A mente no comando, a possibilidade de cura. Após navegar pelos círculos concêntricos da saúde e da doença humanas, do celular ao social, no sentido de célula, e de traçar as conexões recíprocas e inextricáveis entre eles, passamos agora à boa notícia, a, entre aspas, cura. A notícia pode até ser encorajadora, mas isso não quer dizer que seja fácil. Afinal, como abordar a cura numa época tão conturbada? Como avançar em direção à saúde no contexto de um sistema socioeconômico decididamente desinteressado em remediar qualquer das suas doenças de origem? E diante de uma pandemia, ele escreveu na época da pandemia, que ao mesmo tempo realçou e nos privou de tantas coisas em que nem sequer prestávamos atenção. Como manter viva a esperança quando as chances parecem estar tão contra nós? E afinal, o que é a cura? Quando falo em cura, estou me referindo a nada mais nada menos que um movimento natural em direção à própria inteireza. Repare que não a defino como uma condição de estar totalmente inteiro ou, entre aspas, iluminado, ou qualquer ideia psicoespiritual desse tipo. Ela é uma direção, ela não é um destino, ela é uma linha no mapa, não um ponto, um processo. Curar-se tampouco é sinônimo de autoaprimoramento. Mais exato seria dizer, é um resgate de si. Na verdade, nossa cultura moderna de desenvolvimento pessoal, em grande medida cooptada pelas mesmas forças consumistas responsáveis pelos distúrbios que vimos, pode com demasiada facilidade obscurecer ou complicar a jornada em direção à cura. Quando nos curamos, estamos ocupados em resgatar as partes perdidas do nosso eu, não em tentar mudá-las ou, entre aspas, melhorá-las, apenas resgatá-las. Como me disse o especialista em psicologia profunda e guia de vida selvagem Bill Plotkin, a questão crucial não é nem tanto olhar para o que está errado, mas sim olhar para onde a inteireza da pessoa não se realizou ou não foi plenamente vivenciada. Curar-se também é diferente de sarar. Sarar significa estar livre de uma doença. Curar-se significa tornar-se inteiro. Ou seja, é possível sarar sem se curar. E é possível se curar sem sarar. Assinala minha colega Lisa Rankin. Idealmente, curar-se e sarar acontecem juntos, mas nem sempre é assim. Veremos exemplos disso nos capítulos a seguir. Fiz uma distinção parecida em relação à dependência. É possível estar em abstinência sem estar limpo. O primeiro estado, abstinência, é a ausência ou evitação de algo, em si um objetivo louvável, enquanto o segundo, estar limpo, é uma capacidade nova e positiva de viver no presente. Livre para vivenciar a existência como ela é, de cara limpa, De modo análogo, sarar é eliminar um sintoma ou um distúrbio que prejudica a vida. Já curar-se é o processo de nos reencontrar com as qualidades internas que ainda vivem em nós, como possibilidades inerentes, como acredito que seja sempre o caso, e que fazem a vida valer a pena. Não nos curamos para sarar, ainda que esse desejo compreensível esteja presente. Melhor ver a cura como um fim em si mesmo. Si mesma. O que se segue não é uma tentativa de prescrever uma solução que funcione para todo mundo, porque nenhuma funciona para todo mundo, mas de apontar uma possibilidade de cura nos níveis individual e social, mesmo no contexto de nossa cultura cada vez mais ansiosa e desordenada. Também pretendo, até onde puder, fazer sugestões em relação ao que a cura nos demanda e as condições internas e externas mais propícias para que ela floresça. Qualquer movimento em direção à inteireza começa com reconhecer nosso próprio sofrimento e o sofrimento do mundo. Isso não significa ficar preso num vórtice eterno de dor, melancolia e principalmente vitimização.
uma nova e rígida identidade baseada num trauma, entre aspas, ou na cura, pode constituir uma armadilha em si. A cura real significa apenas nos abrir para a verdade da nossa vida, passada e presente, da maneira mais simples e objetiva de que formos capazes. Reconhecer onde fomos feridos e até onde conseguirmos fazer uma auditoria sincera do impacto dessas feridas emocionais na forma como elas influenciaram a nossa própria vida e a vida daqueles que nos cercam. Por inúmeros motivos compreensíveis, isso pode ser excepcionalmente difícil. Seja qual for o grau de desconforto recoberto por nossas ilusões, a verdade dói. E não gostamos de sentir dor, se isso puder ser evitado, mesmo quando sentimos que do outro lado da dor talvez exista algo melhor. Como escreveu Nadezhda Mandelstam em suas potentes memórias de vida sob o regime stalinista, Hope Against Hope, Esperança apesar de tudo, é muito difícil encarar a vida. Muitos de nós só estarão prontos para buscar a verdade quando concluirmos que o custo de não fazê-lo é alto demais, ou quando nos familiarizarmos o suficiente com a dor que o anseio pelo real nos causa. O dramaturgo grego Ésquilo tocou de modo sublime o modo certo a fazer seu coro declarar: Zeus nos fez saber que o timoneiro impõe a lei de que devemos sofrer rumo à verdade. Há exceções, mas eu mesmo nunca conheci ninguém que não tenha sido impulsionado no seu caminho de crescimento e mudança por um revés, por uma perda, por uma doença, por uma angústia ou por uma alienação. Felizmente ou não, dependendo de como escolhermos olhar para esse fato, a vida costuma entregar o sofrimento necessário bem na nossa porta. Verdade é uma pequena, grande palavra, facilmente mal interpretada. Eu não estou falando de nenhuma verdade espiritual, suprema, tampouco estou me referindo a uma veracidade puramente intelectual, ou a fatos passíveis de verificação no sentido de verdadeiro ou falso. Se fosse só isso, poderíamos estudar rumo à verdade. E aí funcionários de instituições acadêmicas seriam todos Budas modernos. Apesar de todos os seus méritos, enquanto acadêmicos, aonde nossa capacidade intelectual espantosa nos fez chegar? Exatamente onde estamos. Num mundo injusto, em risco de autoextinção, com dor e privação inimagináveis e desnecessárias no universo de abundância, onde aumenta a alienação e o desespero. Na verdade, o nosso talento intelectual é recrutado com demasiada facilidade pela parte de nós que no fundo deseja negar como as coisas são. Existe um motivo para, entre aspas, racionalidade, racionalizar, serem termos linguísticos irmãos. A verdade a qual eu me refiro é muito mais modesta e mais simples. É o ato de olhar com clareza para aquilo que é, para como as coisas de fato estão nesse exato momento. É esse o tipo de verdade que traz a cura. Para acessá-la, precisaremos acessar algo mais versátil do que nossa inteligência. O intelecto se torna uma ferramenta bem mais inteligente quando permite ao coração falar, quando se abre para como a verdade reverbera dentro de nós, em vez de ficar tentando racionalizá-la. E agora vou lhe contar meu segredo, um segredo simples, aconselha a raposa. Ao Pequeno Príncipe, na adorada história de Antoine de Saint-Exupéry, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. O intelecto pode ver fatos verificáveis, contanto que a negação não os oculte, nem os distorça, como com frequência faz, para proteger nossas partes feridas ou que estão avessas à dor. É possível declarar, reiterar fatos sem a mais ínfima parcela do que eu estou chamando de verdade. O tipo de verdade que cura se dá a conhecer pela sensação que ela provoca, não só pelo sentido que faz.
Se alguma parte disso lhe parecer vago ou pouco científico, lembre-se que o coração, antes de ser um conceito abstrato, é um órgão vivo que bate. Stephen Porges, o teórico da teoria polivagal, mostrou de maneira brilhante que os circuitos neurais de interação social e de amor estão intrincadamente ligados ao coração e às suas funções. Mais do que isso, o coração tem também um sistema nervoso próprio. O cérebro verbal e pensante se atribuiu a honra de ser o único, mas não é. Na verdade, ele divide essa distinção com o trato digestivo e o coração. Em outras palavras, o coração sabe, entre aspas, das coisas, da mesma forma que uma intuição sentida nas entranhas também é um tipo de saber. Na verdade, o plexo neural do trato digestivo já foi adequadamente chamado de segundo cérebro, assim como o coração. Dessa forma, podemos falar em 3 cérebros, projetados para funcionar de maneira harmoniosa, todos conectados pelo sistema nervoso autônomo. Sem esse saber do coração e do trato digestivo, nós muitas vezes funcionamos como répteis geniais, na expressão bem adequada de Joseph Tilton Peirce. No entanto, não podemos tampouco ignorar a mente, já que é lá que grande parte da ação acontece. Se o coração é a nossa melhor bússola no caminho da cura, a mente, a consciente e a inconsciente, é o território a ser navegado. A cura traz alinhamento e cooperação entre os dois, entre a mente e o coração. Com frequência, depois de uma vida inteira, de um se escondendo do outro e de um sendo desconsiderado pelo outro. Tudo tem a mente no comando, a mente em primeiro plano, tudo é criado pela mente. Disse Siddhartha Gautama, o Buda, 2.500 anos atrás. Volto a essa frase de Buda porque ela é fundamental para compreendermos nossa relação com aquilo que consideramos real. Ela é também a base da abordagem terapêutica que eu uso no meu trabalho e, quando estou consciente, no meu próprio caminho pessoal. Construímos com nossa mente o mundo em que vivemos. É esse o ensinamento principal. A contribuição da psicologia e da neurociência modernas foi mostrar como, antes de nossa mente poder criar o mundo é que cria nossa mente. Então geramos nosso mundo a partir da mente que o mundo instilou em nós, introjetou, antes de podermos ter qualquer poder de escolha em relação a isso. O mundo em que nascemos, é claro, era em parte produto da mente de outras pessoas, numa cadeia causal que remonta à origem dos tempos. Pode ser que isso soe pessimista, mas as palavras de Buda propõem uma saída, já que continuamos a ser aqueles que criam o mundo que vemos, o mundo que pensamos ser real a cada instante. E é aí que entra a cura. Não podemos fazer nada em relação ao mundo que criou nossa mente, que talvez tenha nos instilado crenças limitantes, prejudiciais e falsas sobre nós mesmos e sobre os outros. No entanto, e é essa boa notícia, podemos aprender a ser responsáveis pela mente com que criamos nosso mundo daqui para frente. Essa capacidade de cura nasce da disposição para fazer justamente isso, assumir essa responsabilidade. Essa disposição não é uma declaração que se faz uma vez e pronto, mas um compromisso a cada instante, que pode ser refeito quando perdemos contato com ele. Eu, por exemplo, preciso me lembrar de fazer isso o tempo todo. Ela também não é um convite a uma ingenuidade autoimposta, nem a um alegre pensamento supostamente positivo. Tem mais a ver com uma disposição de reconsiderar toda a nossa visão de mundo. Se a mente ferida pode ser tirânica, ela é uma tirana cujo anseio secreto é ser deposta. Já vi isso várias vezes na minha própria vida, ao vivenciar a liberdade que vem quando se abre mão de alguma crença ou percepção infeliz, a qual poucos segundos antes a mente ainda se agarrava. Também tive a grande sorte, por meio do meu trabalho, de encontrar casos e mais casos de reviravoltas espantosas. Em todos eles,
A mudança essencial ocorreu não nas circunstâncias ou na história das pessoas, mas no seu modo de se relacionar com elas. Isso fica evidente nas histórias a seguir de duas pessoas que, no sentido mais literal e de modos que a maioria de nós sentirá sorte de nunca ter precisado vivenciar, sofreram rumo à verdade. Se elas podem fazer isso, qualquer um de nós também pode. Primeiro caso, numa manhã de 2019, entrevistei Sue Hennist em sua aconchegante casinha em Sedgwick, vilarejo situado no verdejante Lake District da Inglaterra, 120 km ao norte de Liverpool. Enquanto tomávamos chá, essa terapeuta ocupacional, especialista em trauma, 62 anos e fala mansa, me contou a história de sua subida ao Monte Kilimanjaro, um feito notável para qualquer um. E ainda mais para ela, 13 anos depois de uma bomba do exército republicano irlandês, o IRA, na estação de trem de Vitória, em Londres, lhe arrancar a parte inferior da perna direita e lesionar o pé esquerdo. Lembro de uma enfermeira chorando e de outra sentindo ânsia de vômito ao ver minhas pernas, recordou ela. A explosão do artefato de 5 quilos largado dentro de uma lata de lixo ocorreu exatamente 50 anos depois de o avô de Sue perder a vida no bombardeio de Coventry pela Luftwaffe em 1940. Seguiram-se várias cirurgias e anos de pessimismo. 40 pessoas tinham se ferido naquele dia. O homem que estava ao lado de Sue morrera na hora. Sua mente carregava uma culpa imensa por ter sobrevivido, em igual medida, pela própria depressão. Aquele homem estava entre mim e a bomba. Era quase assim. Como eu me atrevi a sobreviver e como eu me atrevo a não aproveitar plenamente a vida no planeta Terra, quando aquele homem não teve essa opção. Quando Sue se propôs subir o Kilimanjaro com sua prótese abaixo do joelho na perna direita e seu pé esquerdo cirurgicamente reconstruído, suas feridas psíquicas já tinham se curado de uma maneira significativa. Essa liberação viera com a integração de suas experiências na trama da própria vida, à medida em que ela foi desviando energia das histórias limitantes que antes contava a si mesma sobre o que tudo aquilo significava. Estar no planeta Terra é uma bênção contraditória, disse ela suavemente. É uma experiência difícil, mas também recebi a oportunidade de encontrar o ouro na ferida. Tive experiências incríveis por causa do que me aconteceu. Para ela, essas experiências invariavelmente envolviam outras pessoas. Reparei como as conexões que eu estabelecia com as pessoas são aquilo porque realmente vale a pena viver. Na verdade, a única coisa. São as conexões que me fazem sentir que estou aqui e que também me fazem querer estar aqui. Como posso estender a mão para os outros e ajudá-los a se sentir conectados? Essa é a única coisa que me parece ter importância verdadeira. Algumas das conexões profundas que Sue estabeleceu foram com as últimas pessoas com quem alguém teria esperado que ela criasse um laço. Com seu espírito aventureiro, alguns anos depois do atentado, ela acabou indo parar nas matas da região sul-africana de KwaZulu-Natal, numa missão de paz, que participavam, entre outros, vários irlandeses do norte, veteranos da mesma organização, cuja bomba havia mutilado seu corpo e mudado para sempre sua vida. A ideia, disse ela, era ouvir o outro lado da história, ver as dificuldades uns dos outros e estar num ambiente diferente, onde precisaríamos proteger uns aos outros. Em determinado momento, o grupo precisou atravessar um rio. O dilema de Sue era que ela não podia molhar a prótese de metal, e pensar na travessia estava deixando bastante nervosa. Ela não precisava ter se preocupado. Uma travessia segura e seca já tinha sido planejada. 2 homens a carregaram nos ombros. Um deles era ex-militante do IRA, o grupo que explodiu a bomba. O fato de ser um cara do IRA me tomou de emoção. Eu comecei a chorar e Dom, era esse o nome dele também. A experiência de trabalhar com esses homens me fez perceber o quanto eles tinham sido traumatizados pelo que acontecera na vida deles. Dom, por exemplo, era o caçula de 17 irmãos, tinha segurado a primeira arma aos 8 anos de idade e cresceu
num reformatório, já tinha sido preso, sofrido bullying, estava passando por um momento difícil na vida. Estava carregando o fardo de ter matado gente sem uma consciência tranquila. Foi bom para mim estar com aquelas pessoas cuja vida eu nunca tivera nenhuma percepção antes. Ali eu me dei conta de que eu poderia perfeitamente ter sido Dom se eu tivesse crescido naquelas mesmas circunstâncias. A subida ao Kilimanjaro veio alguns anos depois. Também nessa ocasião ela foi acompanhada por um homem da Irlanda do Norte que havia escutado sua história e queria chegar com ela ao cume da montanha. Ambos chegaram, então esses dois montanhistas improváveis fizeram algo ainda mais improvável. Eles dançaram, emprestando um novo significado à expressão o ápice da experiência. Tive que ser convidada de volta à vida, refletiu ela, e o que me convidou de volta foi o amor. Outra conversa reveladora com a mulher que havia passado por um inferno pessoal acabou servindo de apoio para minha própria improvável reconciliação com o passado. Minha interlocutora foi Bettina Goring, sobrinha neta de Hermann Göring, o Reichsmarschall, cuja Luftwaffe havia matado o avô de Sui e um dos pilares do regime criminoso que assassinou meus avós, o hitlerismo. Nós tínhamos sido reunidos pela diretora de uma série documental em que éramos ambos personagens. A diretora intuíra, com razão, que poderíamos ter algo a oferecer um ao outro. Nos falamos por Skype, eu de Vancouver, Bettina da Tailândia, onde hoje reside e trabalha em meio período como facilitadora de cura para outras pessoas. O fato de essa conversa ter de fato acontecido e de ter sido tão sincera exige uma palavra, que não uso com muita frequência: milagre. Fora Bettina quem dera o pontapé inicial, ao me escrever dizendo o quanto valorizava o meu trabalho. A magia desse encontro, para mim, foi o fato de duas pessoas que tinham começado a vida em polos tão distintos. Uma descendente de mártires, o próprio Gabor Maté. A outra parente de um notório criminoso, serem ambas impelidas numa jornada de cura, na qual, por um feliz acaso, iriam se encontrar e encontrar também uma compreensão mútua. Nascida 11 anos depois da guerra, Segunda Guerra Mundial, imagino, Bettina havia passado a vida inteira suportando um legado sombrio. Menina hipersensível, carregava todo o fardo familiar de um trauma multigeracional e acabou absorvendo a culpa pela monstruosa depravação do tio-avô. Após ter sido abandonado pela mãe com 6 semanas de vida, Hermann Göring crescera sob o regime rigoroso e cruel de criação que Alice Miller havia identificado ao estudar a vida de todos os grandes líderes nazistas e denominado pedagogia venenosa. O vício em morfina e a compulsão alimentar foram algumas das escapatórias que ele tentou usar para fugir de seu horrendo mundo interior, cujas monstruosidades ele tanto contribuiu para infligir aos outros. Bettina contou como havia buscado uma cura para si. Segundo ela, foi numa auto-investigação de grupo na Austrália, em que se deu conta de toda a culpa que sentia. Embora não fizesse sentido algum, quero dizer, eu sabia no meu cérebro, na minha mente, que aquilo não fazia sentido, mas mesmo assim eu sentia culpa. Ela estremeceu ao me contar isso. Foi muito doloroso encarar essa vergonha, encarar o horror e tudo que tinha feito parte dele. Dotada de uma forte capacidade de empatia, ela decidiu usar esse recurso interno e corajosamente se abriu para vivenciar a psique do tio-avô, ou seja, para sentir dentro de si suas ressonâncias e vibrações. Fez isso não para perdoar Göring, mas para perdoar a si mesma, para abrir mão da escuridão, com que sempre havia se identificado. Eu encarei aquilo, me disse ela. Foi horrível. Foi como atravessar a noite mais escura da minha alma. Encarei o pior do pior, o monstro. Foi muito assustador, mas quando saí, me senti mais livre. Foi exatamente como me senti depois de nos despedirmos. Meu próprio passado não tinha mudado em nada, mas minha noção de que era possível, sim. Fui lembrado de algo que meu colega, Bessel van der Kolk, especialista em trauma, tinha me dito num dia ameno de outono 10 anos antes,
quando almoçávamos num congresso em que ambos estávamos apresentando trabalhos no estado de Nova York. Não me lembro mais daquilo que na conversa, no meu comportamento, provocou o comentário dele. Mas de repente, do outro lado da mesa, Bessel me olhou por cima da armação do óculos e disse: Gabor, você não precisa ficar arrastando Auschwitz por onde quer que vá. Nesse instante, Bessel me viu. Apesar de todas as minhas interações positivas com a vida, apesar do amor, da alegria, da sorte imensos, com que eu também fui contemplado, essa desesperança em relação a mim mesmo era uma sombra sempre à espreita, pronta para exterminar a luz. Toda vez que eu sofria algum revés ou ficava desanimado, até mesmo em momentos inocentes nos quais eu baixava a guarda. O campo de prisioneiros mental que Bessel identificou fora construído e cercado pelo significado forjado por minha mente de bebê, a partir de acontecimentos dolorosos, assustadores e muito além do meu controle, não só pelos acontecimentos em si. Esse significado é a história sem fim, cuja moral é: sou um ser estragado, sem qualquer esperança de cura. Tinha influenciado bastante minha experiência subjetiva da vida, independentemente de fatores externos, e de tudo que testemunhei e aprendi que indicava o contrário, e até mesmo contrariava meus valores e convicções de base a respeito da humanidade. Sempre acreditei, e acreditei não é uma palavra forte o bastante aqui, porque me refiro a uma convicção mais poderosa do que uma crença, que dentro de todo mundo existe um potencial de desenvolvimento e crescimento, pouco importando o que é que a pessoa vivenciou, no que ela acreditou ou o que ela fez. E ao lado de todo mundo, lá estava eu, a única exceção. Eis o quanto a mente é poderosa. Ela é capaz de manter, de modo rígido e por muito tempo, as próprias convicções, mesmo quando essas visões são prejudiciais para nós, contrárias às experiências e até dissonantes em relação a outras crenças. As jornadas mais inspiradoras em direção à inteireza são as mais improváveis, porque desmentem a ideia de que alguns traumas são incuráveis. Ao escrever esse capítulo, tive o prazer de conversar com Edith Eger, judia húngara, como eu, psicoterapeuta internacionalmente admirada e escritora hoje com 90 e poucos anos. As mesmas diretoras de cinema que tinham me conectado com Bettina também me apresentaram a Edith. Em junho de 1944, 5 meses depois de eu nascer, Edith tinha 16 anos, quando ela e a família foram transportadas para Auschwitz de Košice, mesma cidade da Eslováquia, na qual minha mãe fora criada e de onde meus avós foram deportados. Muito provavelmente os dois viajaram no mesmo trem de Edith, assim como minha avó e o meu avô. Os pais dela foram enviados para as câmaras de gás assim que chegaram. A sobrevivência de Edith, e muito mais do que isso, sua transcendência em relação aos horrores que teve de suportar, estão brilhantemente retratados em seu livro A Bailarina de Auschwitz, cujo título em inglês é The Choice, a escolha. A que escolha ela estava se referindo? Certamente não onde e quando nasceu, nem o que aconteceu com seus parentes mais próximos. O que ela encontrou, isso sim, foi uma forma de exercer a única escolha que tinha, que era o próprio ponto de vista e a atitude emocional em relação a um passado imutável. Aqui ela explica como décadas mais tarde chegou a perdoar o próprio Hitler. Isso aconteceu em Berghof, nos Alpes Bávaros, onde ficava a residência do Führer, de 1933 em diante. É fácil demais criar uma prisão a partir da nossa dor, do nosso passado, escreveu ela. Então, eu fui até o local da antiga casa de Hitler e o perdoei. Não tinha nada a ver com Hitler, foi algo que eu fiz por mim. Eu estava me desapegando, liberando essa parte de mim mesma, que passara a maior parte da vida gastando energia mental e emocional para manter Hitler acorrentado. Enquanto eu me agarrasse a essa raiva,
continuaria acorrentada junto dele, presa no passado traumatizante, trancafiada dentro da minha dor. Perdoar significou elaborar um luto daquilo que aconteceu, daquilo que não aconteceu e abrir mão da necessidade de um outro passado. Significou para mim aceitar a vida como foi e como é. Poderíamos dizer que Edith passou a, entre aspas, escolher o próprio passado. Não no sentido de apreciá-lo ou de corroborá-lo, mas de simplesmente deixá-lo ser como ele é. É claro que não quero dizer que foi aceitável o hitlerismo assassinar 6 milhões de pessoas, acrescenta ela. Só que isso aconteceu, e eu não quero que esse fato destrua a vida a qual eu me agarrei e pela qual lutei contra tudo e contra todos. Quando meu amigo Bessel aconselhou que eu poderia abrir mão de Auschwitz, quis dizer justamente que eu não precisava passar a vida agarrado à dor e ao ressentimento do passado, nem às crenças que havia desenvolvido numa época em que não tinha como fazer outra coisa. Ele era um bebê. Essa é uma liberdade que vale a pena buscar. Quando eu tornei a falar com Edith Eger, em 2019, ela estava terminando de escrever A Liberdade é uma Escolha, seu segundo livro de reflexões sobre a cura. Fiquei muito comovido, pois sabia que era impossível tornar a encontrar alguém tão intimamente próximo da história da minha própria origem. Ed, falei, ainda não consegui superar, e aqui estou eu, 76 anos depois. Ela riu baixinho para mim. Talvez você nunca supere, Gabor, nem precisa, você só precisa se permitir viver com isso. Nada precisava mudar, estava me lembrando Edith, apenas a forma como eu guardava a história na minha mente. Nenhum de nós precisa ser perfeito, nem exercitar uma compaixão de um santo, nem alcançar qualquer marco emocional, espiritual, para poder dizer que está no caminho de uma cura. Tudo o que precisamos é estarmos dispostos a participar de qualquer processo que queira se dar dentro de nós, para que a cura possa ocorrer naturalmente. Qualquer um, seja qual for sua história, pode começar a ouvir a inteireza chamando, quer com um grito, quer com um sussurro, e decidir avançar na sua direção, com o coração como guia e a mente como uma disposta e curiosa companheira. Seguimos qualquer caminho que pareça se identificar mais com esse chamado.